Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Por que esse vídeo é polêmico? Pelo seguinte, e aí eu vou aproveitar para falar da saga do Homem-Aranha, mas primeiro eu vou começar falando da saga dos Vingadores. Muitas críticas foram feitas em redes sociais, não que as críticas em redes sociais reflitam em vendas, muito pouco deve refletir, não sei nem se às vezes reflete, mas assim, chega até a Panini, né? E a Panini às vezes fica meio assim, ressabiada, tal, como acontece nos Estados Unidos também. Agora, pode ou não flopar umas vendas, tá? O pessoal reclamando da fase que eles escolheram para começar a saga dos Vingadores. Pessoal, se eles fossem começar a saga dos Vingadores da fase... aquela passagem dos anos 90, tá? Do Jordi Pérez e do Kurt Busiek, seria fácil. É fácil começar por aí. Só que ela foi publicada recentemente, tá? Todo aquele arco de histórias, eles foram publicados, acho que pela Salvat, se não me engano. Foi publicado tudo aqui no Brasil, em 3 volumes de Omnibus. Então começar por ali, por algo que já saiu recentemente, sempre que eu vou gravar tem pernilongo, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com meus vizinhos, devem criar pernilongo, não é possível. Mas voltando à programação normal. Começar por ali seria fácil. Só que foi publicado recentemente. Se eles fossem pegar outra fase muito mais recente, talvez fosse desnecessário. Então essa que eles pegaram, e outra, dependendo qual for o material muito clássico, mas muito antigo, eles teriam o mesmo problema do Homem-Aranha, que eu já vou chegar nessa parte. Então começa de um ponto bom. Esse ponto de partida é um ponto muito bom. Então, por que eles estão começando por aí também? Vou fazer um acréscimo no porquê eles começaram por aí. Essa fase que eles estão começando, foi publicado lá fora um Omnibus sobre... que é os Vingadores do Roger Stern, tá? Resumindo. Vamos entender rapidamente o mercado americano. Além do poder de consumo nos Estados Unidos ser muito maior do que aqui no Brasil, e é absurdamente maior, o mercado lá fora é diferente. Tá? Ele é muito diferente, tem muito mais revista nas bancas, o preço é diferente. Só que existem 3 tipos de omnibus, de encadernados. Existe o normal, o comum, por exemplo, a saga do Homem-Aranha, a saga dos X-Men, a saga do Batman. É um encadernado simples lá fora, de 100 e poucas páginas, como o do Capitão América que eu comprei. Eu não vou pegar ele para mostrar porque tem vídeo no canal, tá? Então, tudo bem que ele é capa dura, mas lá fora pode ou não ser capa dura. Até 300 páginas. De 300 páginas até 500 e poucas páginas, é o que a Marvel chama de Epic Collection. Ele é um intermediário entre o encadernado comum, né, que são são compilação de várias histórias, e o mais completo, que é o Omnibus, que são obras inteiras. Então, o intermediário que está no meio é esse Epic Collection, que a Marvel chama de Epic Collection. Quem tem bastante da linha Epic Collection nos Estados Unidos é o Justiceiro. Porque os arcos de história do Justiceiro não são muito longos. Então, normalmente eles são lançados em Epic Collection, exceto a fase Garfienes, né? Os arcos que é bem longa, os arcos do Justiceiro não são muito longos. Então, é complicado pôr em Omnibus, eles lançam em Epic Collection. E aí de 600 para cima são os Omnibus. 600, 900, 1000, 1500 páginas já são os Omnibus. E foi lançado lá fora um Omnibus do Homem-Aranha, tá? Do Roger Stern. E foi lançado também lá fora um Omnibus dos Vingadores, que é exatamente da onde a Panini faz o seu ponto de partida da saga dos Vingadores. Então publicar a parte do Kurt Busiek seria fácil, mas já foi publicado recentemente. Então ela escolhe um ponto intermediário de histórias. Vou fazer um outro parênteses, tá? O Roger Stern, ele é muito bom escritor. Ele é um escritor fantástico, ele é sensacional. Só que assim, ele não é um gênio louco como o Grant Morrison, como o Alan Moore. E normalmente as suas fases, né, e já passou por várias revistas, é só vocês verem a quantidade de revistas com história do Roger Stern nas bancas, que também é pelo fato de ele ter uma boa aceitação no Brasil. Aqui no Brasil o público gosta bastante das histórias do Roger Stern, assim como gosta do Geoff Johns. Eu já tenho um outro vídeo falando disso. Só que normalmente no Superman do Barney, que é o Superman pós-crise, tem o Superman do Barney, tá? E a morte do Superman, do Dan Jurgens. A morte, ela não tem a mesma qualidade do Superman do Barney, tá? Que é o ponto de início. Só que ele é muito mainstream. Ela é o blockbuster, digamos assim, das histórias do Superman.
E no meio do caminho, ótimas histórias do Roger Stern. Então, às vezes, na lista dos grandes astros, ele passa despercebido, ele não entra nas listas, mas ele é um ótimo escritor, tá? Ele é realmente um ótimo escritor. E ele recebeu um omnibus dessa fase dos Vingadores lá fora. Então a Panini organiza cronologicamente e lança um ponto muito bom dos Vingadores. Muito bom, se você gosta dos Vingadores, tá? Não tá gostando da fase atual, você gosta mais do material clássico. E tá pensando, olha, será que eu devo ou não ler a saga dos Vingadores? Leia, tá? Leia. Leia porque começa de um ponto muito interessante. E aí ela vai melhorando no decorrer. Vocês vão ver nas próximas edições que ela vai melhorar bastante. Mas ela já começa legal. E aí o pessoal falando, olha, foi um erro ter publicado o Homem-Aranha. Essa fase do Homem-Aranha, material dos anos 70, 60, sempre é complicado ser lançado aqui no Brasil. Tá? Porque é difícil atrair um público mais novo. Então, normalmente, vai pegar um público já com uma certa idade. Por exemplo, eu não era nem nascido nessa época. É um material que aqui no Brasil dificilmente ele sai, assim como o dos Vingadores. Esse material dificilmente ele é reimpresso. Então é uma grande oportunidade pegar esse material agora. Normalmente, esse material, ele daqui no Brasil, é difícil afirmar algumas coisas, porque com certeza, diferente do mercado americano, não há uma divulgação dos números de revistas vendidas pelas comic shops. Lá fora existe isso. Nos Estados Unidos há essa divulgação e aqui não. Então, se os omnibus estivessem vendendo tão bem quanto às vezes parece que vende, essa fase do Homem-Aranha, provavelmente, do Roger Stern, sairia num omnibus. Só que aí tem um porém. É legal você vender sequenciado, porque você pode juntar Tom DeFalco, outro pessoal que trabalha na mesma época, organizar cronologicamente e publicar mensalmente, como o Panini está fazendo aqui. Tá? Se vai dar certo ou não, é uma boa pergunta, mas essas histórias são boas. Por mais que seja a história dos anos 60, como eu disse há pouco, história dos anos 60, anos 70, é sempre complicado publicar esse material. Mas essa história do Roger Stern ela é boa. É uma época legal do Homem-Aranha e o Roger Stern é um ótimo escritor, como eu já disse. Então, assim, vale a pena, pelo menos o número 1 e o número 2, vocês darem uma olhada, porque dificilmente esse material nunca foi publicado aqui no Brasil, em formato americano, tá? Nunca. E a Panini vai publicar ele, acredito que integralmente. Então vale muito a pena vocês lerem, tá? Falei que o vídeo era polêmico. Sabe por quê? Porque é fácil falar dos erros em determinados momentos. Mas eu não vejo ninguém trabalhando os acertos. E é isso que eu gosto de fazer nos vídeos. Eu gosto de mostrar os acertos. Mesmo acertos com certa polêmica. Então, eu tava quase fazendo um vídeo só pra falar do Roger Stern. Mas eu falei, vou juntar 3 coisas num vídeo só. Então vocês vão ter um ótimo escritor, ótima aceitação no Brasil, tá? Material que dificilmente é reimpresso aqui no Brasil, assim como dos Vingadores, tá? Então assim, aproveitem pelo menos o número 1 e o número 2 de cada um para que vocês conheçam, beleza? Acho que eu vou gravar um vídeo comentando a live da Panini. Acho que comentando não, acho que é desnecessário. Porque eu já meio que resumi a diferença do nosso mercado editorial para o mercado editorial nos Estados Unidos. E a Panini está tentando aproximar com esse esquema de pré-venda. Mas eu vou comentar sobre um negócio muito interessante que a Panini anunciou para outubro, tá? E também é raridade, hein? Raridade. É, assim, absurdamente raro esse material ser lançado no Brasil. É raríssimo, tá? Não percam o próximo vídeo. Se vocês gostaram, segue as instruções aí. Se já for inscrito no canal, dá o joinha, faça perguntas, deixe comentários. Se não for inscrito, inscreva-se, me ajuda aí. Me ajuda a montar um setup, hein? Quero montar um setupzão fera, pra não ficar mais usando chroma key. Se não gostou do vídeo, mas quiser me ajudar aí a montar o setup, segue as instruções. Aquele abraço, pessoal. Até mais, tchau, tchau!